EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 90, pergunta número 90. Quero parar de fumar. Será que EFT funciona mesmo? É uma dúvida que a pessoa tem. Ela quer saber se EFT funciona para quem quer parar de fumar. O que eu posso dizer é que EFT funciona assim. EFT é muito eficaz para parar de fumar. No entanto, precisamos nos lembrar de algumas coisas importantes. Uma das coisas mais importantes é que as pessoas são diferentes. Nem todos são iguais. Nem todos reagem da mesma maneira ao cigarro, assim como nem todos reagem da mesma maneira a EFT. Pessoas estão em diferentes estágios quanto ao vício do cigarro. Tem gente que está começando a fumar e já está viciado. Tem gente que fuma há décadas. Tem gente que parou, voltou, parou, voltou. Tem gente que, a partir do momento que pegou no cigarro, nunca mais largou do cigarro. Pessoas estão em estágios diferentes quanto ao vício do cigarro. Fumam por motivos diferentes. Pessoas fumam porque elas fumam. Algumas fumam para fazer companhia a outras pessoas. Outras fumam porque acham que o cigarro acalma, estimula a criatividade. Então as pessoas fumam por diferentes motivos. Algumas pessoas fumam porque acham que já estão viciadas, que precisam de cigarro. E também as pessoas têm diferentes motivações para parar de fumar. Eu conheci um homem que já tinha um histórico de cigarro. Ele vinha fumando há décadas. Acho que ele tinha uns 50, não, mais de 50, uns 60 anos. Fumava 2 maços de cigarro por dia. Um dia a esposa dele foi para o médico e o médico disse: a senhora precisa parar de fumar. O médico disse: a senhora precisa parar de fumar, senão vai ter problema. E ela voltou para casa e contou isso para o marido. Acontece que ela não fumava. Quem fumava era o marido. Portanto, ela era a fumante passiva. Naquele momento, esse homem, segundo ele me contou, decidiu que ia parar de fumar. Simplesmente pegou cigarro, jogou no lixo e nunca mais pegou no cigarro, nunca mais sentiu vontade de fumar. Portanto, ele não teve nenhum sofrimento, não teve nenhum daqueles sintomas de síndrome da abstinência, nada, nenhuma ansiedade. Ele decidiu e parou. E o homem vinha fumando há décadas. Fumava 2 maços de cigarro por dia. É claro que essa pessoa tomou essa decisão provavelmente porque era muito importante para ele parar de fumar. Mas nem todos funcionam assim. As pessoas têm crenças diferentes. Tem gente que acredita no vício do cigarro, que a nicotina vicia. E tem gente que não acredita que a nicotina seja tão viciante assim. As pessoas fumam em ambientes diferentes. Tem gente que fuma escondido no banheiro. Tem gente que fuma em público. Tem gente que fuma e se sente bem. Tem gente que fuma envergonhado. Para usar EFT para parar de fumar, nós temos que diferenciar o hábito de fumar do vício de fumar. Parecem a mesma coisa, mas têm características diferentes. O hábito é simplesmente hábito.
um comportamento automático inconsciente. Sem querer, você já está fazendo. Então, sem querer, você já está pegando no cigarro. Você nem tem consciência disso. Isso é hábito. O vício é diferente. Você sente uma enorme necessidade de fumar. Para quem tem um simples hábito de fumar, você pode usar EFT para mudança de hábito. Normalmente, o hábito precisa ser substituído ou modificado. O hábito começa com um gatilho, alguma coisa que inicia o processo de fumar. Você usa EFT para desativar esse gatilho. Mas deixar o vazio não é muito bom, então você cria um outro hábito mais saudável. Às vezes, você consegue eliminar esse hábito eliminando simplesmente a vontade de fumar. Eu já tive clientes que conseguiram parar de fumar com apenas uma única sessão, eliminando a vontade de fumar. E também teve gente que levou mais de um ano para parar de fumar. Pessoas são diferentes. Agora, vício é mais complicado. Vício é solução que se tornou problema. Como assim, solução que se tornou problema? É que o vício, geralmente, começa como uma saída para uma situação difícil. Um dia você está diante de uma situação, você usa o cigarro. Isso foi útil. Você faz isso de novo, daqui a pouco você aprende. Ah, nessa situação, o cigarro é útil. Só que o cigarro vem acompanhado de outras coisas. Num determinado momento, o útil torna-se necessário, indispensável. Aí você cria um vínculo de dependência. E no caso do cigarro, cria outros problemas. Por exemplo, hoje, fumar é socialmente condenável. Hoje, sabemos que o cigarro faz muito mal à saúde. Mas houve uma época em que cigarro era charme. No caso de vício do cigarro, como eu disse, existe a necessidade do cigarro. E podemos classificar em necessidade emocional e necessidade física. O corpo pede ou emoção pede. Na maioria dos casos, é emocional. Ansiedade, medo, tristeza. São essas emoções que fazem com que você sinta a necessidade de recorrer ao cigarro, e o cigarro disfarça essas emoções desagradáveis. E nos casos mais graves, tem a necessidade física. A pessoa começa até a tremer e apresentar outras reações físicas de necessidade do cigarro. Você pode usar a EFT para acalmar esses sintomas, e às vezes isso é bastante útil, mas acalmar não é o suficiente, é preciso ir até as raízes. É investigar as questões emocionais não resolvidas. Por exemplo, pode ser que a pessoa esteja usando o cigarro para disfarçar a solidão. Então é preciso resolver o problema da solidão, senão ela vai sentir a necessidade do cigarro de novo, ou substituir o cigarro por alguma coisa, e pode ser pior ainda. Muita gente usa cigarro para enganar a baixa autoestima, autoconfiança, pouca autoconfiança. E pode até ser que no histórico da pessoa, o cigarro tenha vindo junto com alguma experiência traumática.
o que é importante? É preciso identificar a origem. Como é que a pessoa começou a fumar? Muitas vezes a pessoa fuma em companhia para fazer parte de um grupo. Os adolescentes costumam fazer isso. Mas algumas pessoas se viciam e outras não. Por quê? Porque a questão é que, naquele momento, aquela pessoa que vicia estava vendo no cigarro uma solução para algum problema que estava tendo. Aquele que não vicia, ele simplesmente experimentou só para fazer companhia, mas não houve essa necessidade, não houve um problema para ser resolvido, problema sério para ser resolvido. Então, para o tratamento do cigarro, é preciso levar em consideração esse tipo de coisa. Se é simples hábito, é preciso distinguir se é simples hábito ou é um vício. Se for um vício, tem que trabalhar o vício e não o cigarro. Aliás, não o vício. Não o vício, mas a origem do vício. Se é vício, é preciso trabalhar o vício. Trabalhar o vício significa a origem do vício. Qual é o problema que está levando a pessoa a recorrer a esse vício? Quando você elimina a origem, elimina a necessidade do cigarro. Se você gostou, dá um like, faça um comentário, compartilhe esse vídeo. E se ainda não está inscrito, faça sua inscrição. Aproveite para ativar as notificações para você ficar sabendo cada vez que eu postar um novo vídeo. Obrigado e até o próximo.